cá estamos nós para falarmos um pouquinho sobre o que são as formas de pensamento nestes círculos da luz deste mês de março de 2025. Eu vou começar por falar um pouquinho sobre o que são realmente as formas de pensamento. Mais pelo meio vou-vos tentar mostrar aqui algumas imagens que trouxe de algumas formas de pensamento que foram já descritas, desenhadas, digamos assim, porque não há forma de tirar fotografia, e mostrar-vos alguns exemplos. Mas para início de conversa, os pensamentos são coisas reais. Então, todos sabemos que aquilo a que se chama a aura é a parte externa da substância que, digamos assim, que interpenetra em nós e que nos transcende em muitos limites e onde nós podemos encontrar o nosso corpo físico, que é o menor de todos, mas também existem vários outros corpos, como eu já estou farta de repetir, desde o físico até ao criogénico, 32 ao todo. Mas nós vamos nos focar sobretudo na parte física, mas sobretudo na parte do corpo mental e do corpo emocional, que são os que têm mais particularmente a ver com isto que chamamos de formas de pensamento. Então, todos nós estamos envolvidos num corpo, hum, envolvido em várias combinações de matéria subtil no plano mental. E o corpo mental é um organismo que, além de ser uma maravilhosa beleza, não é? Tem como propriedades uma certa finura, uma certa plasticidade e que nos dá também uma certa aparência de uma luz viva, não é? Quando é mais desenvolvida a nossa parte da inteligência, num sentido mais puro, mais desinteressado. Então, todo e qualquer pensamento dá sempre origem a uma série de vibrações que, no mesmo momento, vão atuar na matéria do corpo mental. O corpo mental é quem projeta para fora, digamos assim, para o exterior, aqui esta vibração do pensamento. O pensamento também é vibração por si mesmo, não é? E ao fazê-lo, toma uma forma determinada, consoante a própria natureza da vibração que vem inscrita no pensamento. Durante cada operação mental, nós podemos dizer que se produzem várias espécies de atração da matéria elemental, do mundo mental, e cuja a sua natureza é sobretudo subtil. Então, desta maneira, nós temos uma forma de pensamento pura, simples, que é nada mais, nada menos que uma entidade que vive, uma entidade que pode ter atividade intensa e que é criada e gerada apenas pela ideia que a fez nascer. Então, todo o pensamento que nós temos gera uma forma de pensamento, ok? Esta forma vai variando consoante várias coisas, não é? Pronto. E ela tanto pode ter um sentido positivo como o seu inverso, um sentido negativo. Quando a energia do ser humano é dirigida para fora, né, para os objetos desejados pelo próprio ser humano, ou é empregada em atos de emoção, de paixão, esta energia tem então um campo de ação, uma espécie de matéria menos subtil que a do plano mental, não é? E estamos aqui a falar do mundo astral. Isto é assim um pouco, digamos, quase abstrato, mas não é assim tão abstrato como vão perceber. Aquilo que nós chamamos de corpo emocional, que é o corpo onde estão os nossos desejos, ele é composto por uma matéria mais densa que os nossos outros restantes corpos. Não é tão denso como o corpo material, mas é denso por si só. E no ser humano, digamos que é pouco desenvolvido este corpo, não é? Porque ainda estamos em aprendizagem, em evolução. Quando nós falamos de uma pessoa que é mais do tipo grosseira, não é? No seu modo de sentir, no seu modo de estar, esse corpo de desejos, o corpo emocional, é ainda mais denso no mundo astral. É mais opaco, as cores são mais escuras, os tons que tem, normalmente são diferentes tons de verde e vermelho, meio sujos, desempenham aí um papel muito importante. Então, consoante a espécie de paixão que se manifesta, a vontade
faz brilhar sucessivamente cores características. E uma pessoa com pensamentos que sejam, pensamentos e sentimentos que sejam elevados, ao contrário, tem um corpo de desejos ou um corpo emocional que é feito uma matéria mais subtil, mais astral, com cores muito mais brilhantes, com cores muito mais puras, tanto externa como internamente. Este corpo acaba por ser menos subtil, menos luminoso que o corpo mental, mas à medida que se elimina o egoísmo, em que todos os tons sombrios ou obscuros de nós vai desaparecendo, também esse lado mais material vai desaparecendo. O corpo emocional, ou o corpo de desejos, ele dá origem a uma segunda espécie de entidades com uma constituição geral muito semelhante também às formas de pensamento que eu já descrevi aqui, mas que são limitadas mesmo só e apenas ao mundo astral e que são geradas apenas pela nossa mente, que é dominada pela origem, pela natureza animal, não é? Então, estas formas, devido à sua atividade de mente mais inferior, quando se exteriorizam através do corpo emocional, elas apresentam uma vibração que vai de acordo precisamente com o nosso corpo, o nosso corpo emocional, os nossos desejos, as nossas paixões, e ela sofre essa influência desses sentimentos, projetando para o exterior uma vibração de si mesmo, desses sentimentos. Ou seja, se o meu pensamento produz esta vibração e a partir daí começa tudo, então, se os meus pensamentos forem menos nobres, a densidade daquilo que eu vou criar como forma de pensamento é igual e proporcional em termos de energia, de vibração e de matéria também. E a forma vai ser determinada pela própria natureza das vibrações. Portanto, hum, e no caso, nós podemos atrair para nós algo de essência elemental do mundo astral e não mais que isso. Uma forma de pensamento que tem estas características, tem por centro, digamos assim, de forma central, o desejo ou uma paixão que é exteriorizada. Mas o poder da forma de pensamento vai depender da quantidade da energia mental combinada com este elemental de paixão ou desejo que é gerado no nosso pensamento. Então, estas formas, tal como as que são pertencentes mais ao mundo mental, são chamadas de elementais artificiais, porque existem os elementais que vivem e pairam no mundo astral. Mas estes aqui chamamos de elementais artificiais porque são gerados pela nossa própria mente. E são chamados de elementais artificiais porque são os mais comuns até que existem. É o mais comum existir, porque nós não somos seres evoluídos, somos seres em aprendizagem constante. E podemos falar aqui de um duplo efeito dos pensamentos. Cada pensamento, bem definido, ele produz este duplo efeito. Uma vibrante radiação e uma forma suscetível de flutuar pelo espaço. Então, no princípio, o pensamento parece, para quem é clarividente e consegue ver, parece como uma vibração no corpo mental que se pode manifestar sob uma forma complexa ou simples, dependendo depois da complexidade que às vezes se pode assumir essa forma de pensamento. Se o pensamento for perfeitamente simples, ele não põe em atividade mais do que uma espécie de vibração, digamos assim. Então, é uma espécie de matéria mental que é notavelmente modificada e de uma forma mais simples. O corpo mental é composto de matéria de diferentes graus de densidade, como eu já falei, e que nós vamos dividindo depois em várias espécies, em vários, correspondentes a vários subplanos. Estes subplanos dividem-se depois em muitas subdivisões que nós vamos representando e que são representadas normalmente quando se vê em várias linhas horizontais, em várias que podem indicar os graus de densidade, ou ângulos retos para se fazer também distinção. Mas cada variedade corresponde automaticamente e tende naturalmente a reproduzir as mesmas vibrações que tenham sido interrompidas por um pensamento ou uma sensação marcadamente forte num outro sentido oposto. Vou dar um exemplo. Quando um homem se vê bruscamente sob a impressão de uma emoção, o seu corpo astral é violentamente agitado,
As cores habituais, que se vêem, não é? Momentaneamente são mais escuras, por uma onda carmesim, azul, escarlate, que corresponde ao grau vibratório da emoção em particular. Eu já vou falar também das cores das cores associadas das formas de pensamento às emoções. Então, esta modificação é momentânea e não dura mais do que alguns segundos, mas rapidamente volta ao corpo astral e toma um aspecto comum. Ou seja, cada emoção súbita que nós possamos produzir produz sempre um efeito permanente e acrescenta sempre algo da sua própria cor à matiz normal do corpo astral. Ou seja, cada vez que nós lançamos uma forma de pensamento, nós estamos a alterar a nossa matiz, a nossa forma do nosso corpo astral. E por isso é muito fácil vermos no corpo astral, às vezes, formas estranhas que estão lá, parece grudadas, coladas. Para quem tem evidência, quem é evidente e consegue ver, percebe isso muito facilmente. Às vezes até pode ser distinguido como outra coisa qualquer e são só formas de pensamento, portanto, são só coisas geradas pela própria pessoa ou então de outras pessoas, mas eu já lá vou. De maneira que cada vez que uma pessoa cede a uma determinada emoção, vai ser mais fácil ceder a essa emoção, porque o corpo astral vai tomando, vai criando este hábito, este vício de vibrar daquela maneira semelhante. Vamos pôr a questão nas emoções associadas à irritação, à irritabilidade. Cada vez que uma pessoa se irrita, vai criar formas de pensamento. A forma de pensamento vai gerar e vai criando, vai gerando vontade de gerar ainda mais irritação. E mais irritação que cria mais uma forma de pensamento. E quando damos por ela, estamos rodeados de formas de pensamento completamente obscuras, de tons escuros e de tons que já lá vamos ver, não é? E que nos faz ainda mais, quase como se ficássemos envolvidos naquela cápsula de formas de pensamento só com aquela vibração da irritabilidade. Isto só para dar um exemplo. Mas nós sabemos a maior parte dos pensamentos humanos estão longe, mas longe de serem simples. Porque nós não temos a afeição absolutamente pura, não é? Apesar dela existir, é muito difícil, porque nós normalmente somos orgulhosos ou egoístas, temos ciúmes, paixões quase animais, não é? Então, quer isto dizer que se eu tiver duas vibrações que são claramente separadas, e às vezes mais do que duas, elas podem aparecer também ao mesmo tempo no corpo mental e no corpo astral. A vibração que vai radiar será, pois, muito complexa, não é? E a forma de pensamento que vai resultar daí também poderá resultar em muitas cores em vez de uma só. Uma vez que cada emoção está associada normalmente só a uma cor, elas podem às vezes terem várias cores precisamente porque associam ali várias emoções, vários sentimentos. Então, como é que nós produzimos estas vibrações? As vibrações radiadas que eu acabei de falar, não é? Como as vibrações que existem em toda a natureza, elas vão se produzindo por toda a natureza, sejam humanos, sejam animais, sejam inclusive pedras, cristais, seja o que for. E à medida que se afastam do centro que as produziu, elas vão perdendo energia, não é energia, vão perdendo força, digamos assim. Estas vibrações tendem a reproduzir sempre que existe uma oportunidade favorável. Ou seja, quando atuam num outro corpo mental, há uma tendência imediata em haver uma sintonização que cria um próprio diapasão vibratório. E tudo aqui funciona com esta sintonização. Isto significa o quê? Que numa pessoa cujo corpo mental seja afetado por ondas, por determinadas ondas de pensamento, as vibrações que são produzidas na sua mente, né, através dos pensamentos, se podem chegar a outra pessoa que tem a mesma sintonia. Ou seja, uma pessoa que tenha inveja de alguém, se a outra pessoa ainda em si também está na mesma sintonia, é como no rádio, a gente sintoniza ali a estação, sintonizou a estação de ciúme, encontrou ali lugar para se encontrar, para se instalar e ali ficar. Ou seja,
e vai fixar-se. A forma de pensamento já não é só daquela pessoa, passa a ser também alimentada por mais uma pessoa que, por casualidade, estava ali, falaram, conversaram e trocaram impressões e foi naquele sentido. Quem fala isto fala noutro sentido, seja bom, seja mau. Então, quando nós falamos todos nós já ouvimos falar das correntes de pensamento, não é? Sobretudo correntes de pensamento para o bem, para quando existem estas épocas de maior conflito mundial e por aí fora, e é assim que elas vão atuando à distância, com a força e o poder de penetrar e entrar na mente de outra pessoa, dependendo da força e da nitidez do pensamento original. Isto funciona não só como correntes de luz, como correntes que eu chamo daquilo que é a sombra. E aí temos imensos exemplos no dia a dia, nas televisões, etc. Não vou entrar por aí. Então, sendo assim, aquele que pensa pode ser comparado a alguém que está a fazer um discurso. E a sua voz põe em movimento ondas sonoras, que partindo dele em todas as direções, levam a palavra aos que estão distantes. Se a sua voz for potente, se a sua elocução for clara, a distância percorrida por esta onda pode ser muito grande. E o mesmo que acontece com o pensamento energético, o qual vai muito mais longe do que um pensamento que seja mais débil, não é? Ou pouco definido. E neste caso, a força é menos importante que a clareza e a precisão. Então, do mesmo modo que a voz de um bom orador chega de modo mais fácil a ouvidos que sejam mais frágeis, distraídos, desatentos, mesmo assim as pessoas distraídas nos seus prazeres, nas suas preocupações, pode roçar nessa corrente de pensamento sem sequer perceberem, porque, de certa forma, podem estar ali sintonizados naquela frequência, daquela vibração. Então, a vibração radiada leva consigo o caráter do pensamento que a anima, mas não o assunto propriamente desse pensamento. Então, falamos de quê? De uma emoção, de um sentimento. Quantos de nós já não demos conta, muitas vezes estarmos a ouvir discursos de ódio, de raiva, até nas televisões, não é? Algumas vezes nas notícias, e de repente já estamos irritados, estamos alterados. Isto também tem a ver um pouco com esta questão que eu estou a falar das formas de pensamento. Então, uma pessoa que pense, se isto acontece para o mal, também acontece para o bom, obviamente. Então, uma pessoa que pense fortemente em coisas elevadas vai emitir vibrações que vão levantar o pensamento das pessoas a um nível idêntico e também pode acontecer que neles possa se reproduzir a mesma vibração e ocupar a mente com esses pensamentos bons, mas ao mesmo tempo também não ressoar ali muito, porque a sintonização não é a mesma, digamos assim, não é? Mas essas vibrações por si só, de certa forma, já vão influenciar naturalmente algo maior nas pessoas que estão habituadas a vibrações similares. Portanto, por daí se sentir mais facilmente quando estamos nessa vibração mais alta e pensamos assim. Então, essas vibrações, elas exercem também a sua ação nos corpos mentais com os quais entram em contacto e, com sorte, conseguem despertar também o poder do pensamento superior naqueles em que ainda pode estar mais ou menos adormecido. E é evidente que todas as pessoas que pensam em coisas elevadas fazem sempre um trabalho excelente de propaganda sem sequer o saberem, seja de que forma for. Quando falamos de formas de pensamento, também falamos dos seus efeitos, não é? Um segundo efeito das formas de pensamento, deixa-me só ver um pouco, é a criação de uma forma definida. Portanto, todas as pessoas que têm estudado este assunto das formas de pensamento sabem que é a essência elemental, essa estranha manifestação quase semi-inteligente que nos rodeia e que é vivificada ao mesmo tempo, vivifica a matéria do plano astral e do plano mental. E esta matéria vai se moldando muito facilmente à influência do pensamento humano. Todo o impulso que venha do nosso corpo mental ou do nosso corpo astral, ele vai criar imediatamente uma espécie de veículo temporário que vai revestir-se então com vida, né? À volta, no caso, à nossa volta. Assim, um pensamento ou um impulso converte-se durante determinado tempo numa espécie de entidade vivente, viva mesmo,
e que terá quase uma alma, não é? E é a forma de pensamento, não é? Não é uma alma propriamente dita, mas é uma forma de pensamento, é uma matéria que é viva, é um corpo que está lá e pode assumir uma variedade muito grande de cores, de aspectos, de formas, porque são produzidas pela mente, não é? E cada pensamento atrai para si determinado tipo de matéria apropriada para exprimir e para colocar uma vibração nesse pensamento. O caráter do pensamento, como eu já disse, determina a sua cor e é muito interessante perceber que cores é que estamos a falar. Se o pensamento ou os sentimentos de alguém que são projetados em determinada pessoa, como eu falei há pouco, imaginamos, vamos voltar à questão da inveja. Alguém tem inveja de outra determinada pessoa. A forma de pensamento vai diretamente para essa outra pessoa e vai afetar os veículos astral e mental, ou os corpos astral e mental dessa outra pessoa. Alguém que tem inveja dessa outra pessoa, a outra pessoa vai sentir efeitos disso. De qualquer forma, se a pessoa não estiver para aí bem sintonizada, se calhar não, e tiver uma vibração mais elevada, como falamos do egoísmo, do ciúme ou da inveja, como vibrações mais baixas, estando outra pessoa sintonizada numa vibração bem mais elevada, lá está, a história do rádio que sintonizamos. A frequência não é a mesma. Logo, não facilmente vai atingir. Mas se o pensamento dessa pessoa também for egoísta, se a pessoa for uma pessoa que não pensa também, se não em si próprio, como por exemplo, não é? A maior parte das vezes acontece isso. Então, essa forma de pensamento vai vaguear constantemente ali, quer do seu criador, de quem a criou, quer também, pronto, a atuar sobre quem a criou, mas também pronto a atuar em quem está predisponível para poder receber essa forma de pensamento, de egoísmo, ou quem fala de egoísmo, fala de ciúme, fala de irritação, fala de uma série de coisas. Portanto, existe sempre aqui uma conexão que seja, ou seja, uma sintonização entre vibrações. Eu vou dar aqui mais um exemplo. Por exemplo, um homem que é frequentemente dado a pensamentos menos puros, digamos assim, poderá esquecer, enquanto estiver envolvido nos seus dia a dia, nas suas coisas, nos seus afazeres. Mas, mesmo assim, as formas de pensamento continuam a flutuar sobre ele, e normalmente formam uma nuvem espessa, porque a atividade mental, esteve já lá dirigida para criar essas formas de pensamento. Mesmo estando a operar noutras situações, preocupado com o trabalho, com os negócios, seja o que for, não é? As formas de pensamento vão permanecer, digamos, ali na sua aura, no seu corpo mental, no seu corpo emocional e como uma vibração que pode, às vezes, esvanecer ligeiramente, mas ela mantém-se na mesma lá. Quando as atividades exteriores diminuem, ou seja, as preocupações e os negócios, todos os afazeres que tem, aquele homem vai se entregar novamente ao descanso do trabalho, a mente fica passiva, e aí o que é que vai acontecer? A corrente destas vibrações, das formas de pensamento que já gerou, voltam a ganhar expressão, força e intenção. E a consciência, se estiver desperta até certo grau, vai perceber o que é que está de facto a acontecer, que sou eu próprio que estou a alimentar isto. Mas a maior parte das pessoas não tem esta consciência e então alimenta ainda mais de forma inconsciente. A verdade é que este assalto, digamos assim, que às vezes achamos que é algo que vem exterior a nós do mal, não é? Não vem de nada mal de fora, vem apenas de nós próprios, da reação das nossas próprias formas de pensamento que já foram geradas horas atrás, dias atrás, anos atrás, às vezes uma vida inteira. Então, nunca se esqueçam, o pensamento não se dirige especificamente para alguém, mas para nós. E para nós se volta certamente. Mas se o pensamento, ou aquilo que eu sinto, aquilo que eu falo, porque há várias formas de criar formas de pensamento, além das emoções, das sensações, se eu não dirijo especificamente, no caso, vamos supor, se uma pessoa não dirige especificamente por inveja a alguém,
mas tem ali alguma coisa que está a gerar aquela inveja. Ela forma pensamento, pode ir diretamente para a pessoa se tiver um objeto para direcioná-lo, a alguém, um alvo. Se não tem ninguém, o que é que vai acontecer a essa forma de pensamento? Ela vai ficar a vaguear, ela não se vai fixar em ninguém propriamente dito. Quanto muito, mantém-se próxima de nós, mas vai flutuando na atmosfera, radiando sem parar e à procura de vibrações semelhantes àquelas que têm sido, não é? Pelo qual tem sido alimentado. No caso, estamos a falar de inveja, não é? Mas isso aplica-se a qualquer outro tipo de sensação, de emoção, de sentimento. Ora, se o pensamento não se põe em contacto com os corpos mentais, não é? Então esta vibração vai diminuir gradualmente a intensidade de energia e termina, mais tarde ou mais cedo, por dissolver-se. Essa forma de pensamento, porque não encontra ali nada para alimentar. Que é uma boa notícia. Quer dizer que todas as nossas formas de pensamento que geramos de uma forma com uma vibração mais negativa, se nós mudarmos a vibração e a nossa forma de pensar e de sentir, nós conseguimos que elas diluam, desapareçam. Se isto não fizermos uma limpeza energética, entretanto, obviamente, não é? Mas se ao contrário, esta vibração consegue despertar em alguém, num corpo mental de alguém, não é? Próximo, uma vibração que seja simpática, com afinidade, então estas vibrações vão se atrair de forma de pensamento é absorvida pelo novo corpo mental, ou seja, pela outra pessoa, e pode aumentar, pode crescer, pode ganhar uma nova forma e uma nova expressão. E é assim que nós vemos a influência de fora pensamento, que elas não vão assim tão longe como a vibração original, mas dentro do raio da sua atuação ou da sua ação, elas atuam com uma precisão muito maior, não é? E influência sobre o corpo mental não produz propriamente o pensamento, ou seja, a influência da forma de pensamento sobre o corpo mental inicial que a gerou, que a criou, não produz, não produz outro pensamento, não é? Mas reproduz o mesmo pensamento. Eu não sei se isto está bem claro ou não. Portanto, ela é criada por um pensamento e alimenta-se por pensamentos idênticos, vai também fazendo com que isso se vá alimentando sempre, 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 quase como uma forma giratória. Há três princípios gerais que eu estava a falar também, que governam a produção de todas as formas de pensamento. Primeiro, a qualidade dos pensamentos determina a cor. Depois, segundo, a natureza dos pensamentos determina a sua forma. E terceiro, a precisão dos pensamentos determina a nitidez dos contornos. Quanto mais, vocês já ouviram falar, quanto mais intenção se tem, parece que mais depressa se consegue que aquilo aconteça de alguma forma. E não é por acaso, tem a ver com estes três princípios gerais. Então, eu queria mostrar-vos um quadro com o significado das cores. E neste sentido, vou tentar compartilhar convosco aqui, sendo que vou ter que fazer aqui, entrar aqui por outro lado. Dê-me só um segundo. Hum, Dê-me só um segundo, desculpa. Ok, deixa-me só ver se eu consigo visualizar aqui de maneira diferente e compartilhar aqui o meu PowerPoint, que não me está a aparecer nada alto. Isto definitivamente hoje, o trabalhinho que tive todo, não está a funcionar. Mas eu vou tentar de outra forma. Esperem só um bocadinho. Eu quero-vos mostrar aqui algumas formas de pensamento. Não sei se estão a ver assim. Se calhar é mais fácil assim. Estou a partilhar mesmo o meu ecrã, que é mais fácil. Aqui tem algumas formas de pensamento, consoante as cores, eu já vos vou mostrar. Portanto, como podem ver.
Estão a ver aqui, há toda esta paleta de cores. Isto é tirado de um livro que eu vou passar para quem está ao vivo aqui comigo. É um meu bónus, e dou-vos já a notícia, é o meu bónus. E aqui está um quadro que eu fiz a partir deste livro, em que eu dou nas minhas formações de Reiki, porque falo disto das formas de pensamento e da importância das formas de pensamento, nos cursos Reiki e não só, e nos cursos de cura multinacional arturiana e por aí fora, porque é importante percebermos este mecanismo. E porque é que é importante? Para entendermos que as cores também estão associadas às formas de pensamento. Porque é que às vezes quem faz leitura da aura ou consegue ver as auras vê determinadas cores e muitas vezes não consegue interpretar ou tem uma interpretação que eu acho que é um pouco básica daquilo que são de facto as auras em si, porque nós o que estamos a ver são os vários corpos que estão lá. Os nossos corpos mental, o nosso corpo emocional e por aí fora. Então, isto está um pouquinho pequenino, mas eu acho que conseguem perceber. O preto corresponde ao ódio e à maldade, o vermelho à cólera, não é? Então, estas cores todas, eu posso também passar-vos a voz para vocês que fiquem, mas isto está no livro, portanto, não está organizado desta forma num quadro, mas está lá explicado em leitura, não é? Como é que nós podemos ver, olhando para uma pessoa, se conseguirmos perceber e tivermos essa evidência, como é que, por exemplo, se vê o ciúme com um verde escuro salpicado de pontos relâmpagos de cor escarlate, vermelho. Isto é facilmente, sobretudo quando se está em terapia, consegue-se compreender perfeitamente estas cores e estas tonalidades. Quando existe, por exemplo, amor puro, compaixão pelos outros, aquelas seres que são muito mais evoluídos, que já fizeram muito caminho e que não andam e que já andam aqui há muito tempo, não é? Normalmente é um rosa, entre as cores rosas, os tons claros, os tons brilhantes, que não são tons escuros. Os tons escuros eu diria que são correspondentes precisamente àquilo que nós chamamos das vibrações mais baixas e das formas de pensamento mais densas. Depois, vou estar já aqui alguns tipos de formas de pensamento, que eu já vou falar um pouco sobre isto, que têm a ver com estes espinhos que estão aqui, com estas formas que se criam aqui. Vou interromper novamente, só para vos dar aqui a conhecer um pouco mais e tentar continuar com o que estava aqui a falar. Então, continuando só, falando aqui um pouco das cores. O preto, como eu vos disse e vos exemplifiquei ali, significa ódio e maldade. O vermelho, em toda a sua escala, desde o vermelho, os mais de ladrilho, não é? Um escarlate, é cólera. A cólera brutal, sobretudo, manifesta-se através de relâmpagos, com o vermelho escuro, como aquela primeira imagem que vocês viram. Vermelho escuro e repugnante, como por exemplo o vermelho de. Há quem lhe chame de sangue de dragão, não é? É indício de paixões animais, de desejos sensuais, não é? Depois nós podemos ir para os tons cinzento escuro, que indica egoísmo, e infelizmente esta é uma das cores que se encontra muito, o preto também. O cinzento escuro, sombrio, é sinal de depressão. O cinzento claro já é mais medo. Os verdes também têm outras leituras, porque, por exemplo, o verde cinzento mostra que é uma pessoa que suspeita muito. O verde escuro, salpicado ali de alguns pontos de cor escarlate, de vermelho, já é muito para o ciúme. Depois. Eu vou só falar alguns porque existe muita, a lista é imensa, mas também é fácil depois consultarem e verem melhor como cada cor associa-se a determinada emoção e como é fácil depois percebermos e termos essa leitura se tivermos este conhecimento, não é? Em termos energéticos. Por exemplo, o verde brilhante é um verde que expressa algo mais divino, o poder da simpatia, a afeição que temos pelas pessoas manifesta-se desde o rosa ao carmesim, e a cor de rosa em si mais escuro,
com um cinzento, digamos assim, indica que é uma pessoa mais egoísta, não é? Enquanto que um rosa mais claro é aquele amor absolutamente desinteressado, não é? Em que estão as pessoas mais ou menos de natureza elevada ou mais elevada. Depois podemos falar, por exemplo, de outras cores, como o laranjado escuro, que é muito ligado ao orgulho, à ambição. Toda a gama do amarelo pertence ao lado intelectual e o amarelo de ocre escuro demonstra uma inteligência aplicada a satisfazer o egoísmo, lá está, o tom mais escuro, e se for um amarelo claro, mais brilhante, vivente, a uma personalidade intelectual de cariz mais elevado. Depois, as diferentes tonalidades de azul normalmente estão conectadas com sentimentos religiosos, desde um azul escuro, que tem a ver com a devoção egoísta, mais uma vez o tom escuro, a um azul cinzento, que vai caracterizado por o fetichismo, pelo medo, até um azul de cor intensa e brilhante, que representa a adoração de um coração de um amante, de um coração que é amante das coisas, não é? Um azul mais claro, pálido, não é? Que é muito a renúncia, portanto, é uma forma de pensamento em que denota a renúncia do eu pessoal de quem a criou e a união com o divino. Depois, podemos dizer que nesta série de tonalidades, que são no fundo maravilhosas, não é? Entre os azuis, em todas estas cores, nós encontramos de tudo, não é? E um sentimento que, ao mesmo tempo, pode manifestar afeição, adoração, as cores violeta, que nós já ouvimos falar muito, não é? Que é a espiritualidade. Então, um tinto violeta, digamos assim, com matizes mais delicadas, expressa muitas vezes as várias capacidades que a pessoa tem para responder a ideais mais elevados. O brilho e a intensidade das cores, como eu já disse, também indica a medida e a força e a atividade daquilo que o sentimento que as criou pretende, não é? Então, quanto mais escuro, seja em que tonalidade for, normalmente a vibração é mais baixa. Quanto mais claro, brilhante, mais elevada é a vibração dessa forma de pensamento. E é preciso não esquecer que a espécie de matéria de que são feitas as formas de pensamento. Se um pensamento é puramente intelectual e pessoal, se o pensador, por exemplo, quer resolver um problema de matemática, a forma de pensamento, assim como a onda vibratória, vão pertencer unicamente ao plano mental. Então, suponhamos que um pensamento de ordem espiritual, ligado a amor, aspirações elevadas, ou até de um esquecimento completo da pessoa, né, de si mesma, é semelhante a uma forma mental que se eleva além do plano mental e que vai mostrar a sua glória, o seu esplendor em termos de cor. E aqui terá uma influência muito poderosa, não é? O mesmo, um pensamento semelhante será também sempre uma força considerável, ou seja, só pode produzir um efeito benfeitor na mente daquele que produz e que alcança, com a condição de que elas possam de facto sentir e responder, obviamente. Mas por outro lado, não é? Porque há sempre o outro lado, se um pensamento contém em si algo de egoísmo, não é? Algo de desejo pessoal, as suas vibrações vão automaticamente descer e rodeiam-se de matéria astral, e formará uma espécie de envolvimento da matéria mental que todos os pensamentos possuem e facilmente se agrega a outras pessoas, uma vez que a maior parte da humanidade, infelizmente, ainda está numa faixa vibratória, que ainda não seria desejável para os tempos que correm, mas que ainda é o que é, e está tudo bem. Então, um pensamento desta espécie vai atuar, sobretudo no corpo astral das pessoas, também na inteligência e despertar também pensamentos e sentimentos nas pessoas. Eu só quero, para terminar e quase encerrar, dizer que há ainda três classes de formas de pensamento e eu vou falar muito por alto, para vocês terem uma noção de que não é só o que pensamos que também importa aqui. Perdão. As formas que produz, nós temos três formas de, como eu dizia, de três classes de formas de pensamento. Temos as formas que produzem a imagem do pensador, ou seja, alguém que imagina um lugar distante,
se imagina num lugar distante ou quer alguma coisa e estar nesse lugar, ele vai criar uma forma de pensamento com a sua própria imagem que aparece ali. E essa forma semelhante pode ser vista por outras pessoas. E neste caso, por exemplo, há videntes que têm suficiente clarividência para ver essa imagem astral. Então, vejam só a capacidade que nós temos de gerar formas e com o nosso pensamento e a força de pensamento o que pode fazer, não é? Ahm, Depois temos as formas que produzem a imagem de um objeto material, ou seja, quando uma pessoa pensa num amigo, essa pessoa forma dentro do seu corpo mental uma imagem desse amigo, mais pequenina, né? E que frequentemente vai exteriorizar, e depois essa imagem mais pequenina, que é a forma de pensamento, vai flutuar, digamos assim, no espaço diante dele. E do mesmo modo, se uma pessoa pensa numa casa ou numa paisagem dentro do seu corpo mental, formam-se imagens pequenas desses objetos que depois se exteriorizam como formas de pensamento, obviamente. Isto acontece quando a imaginação está em atividade. Eu vou-vos dar um exemplo, vocês vão já identificar facilmente isto. Um pintor, quando está a conceber um quadro que quer executar, constrói primeiramente onde? No seu corpo mental, com a matéria do corpo mental, que é o que constitui a forma de pensamento. Então ele está a criar uma forma de pensamento e mais tarde vai projetar no espaço diante de si, observando mentalmente e, no fundo, copiando essa forma de pensamento. Ou seja, o que é que existe primeiro? Imaginário ou a realidade? Já Gilbert Durand falava disto, não é? Que o imaginário existe e cria a realidade, como a realidade também cria o imaginário. Portanto, e é por causa desta nossa estranha e falsa concepção de realidade que é-nos difícil às vezes compreender como é que podem existir atualmente estas imagens mentais e que são tão perfeitamente objetivas, não é? E que, mais uma vez, os videntes conseguem percebê-las e que podem ser transformadas, obviamente. A terceira forma são as formas com feição inteiramente próprias, que expressam as suas qualidades na matéria e que atraem ao redor. Vamos lá falar disto um bocadinho mais. Ou seja, são tão só as formas de pensamento representadas por uma coisa que a gente chama de lâminas. Lâminas que são mais cortantes. Neste grupo temos então um vislumbre de formas com uma natureza correspondente aos planos astral e mental e faz com que sejam formas verdadeiramente interessantes. Eu vou já mostrar algumas apesar de às vezes ser de muito difícil reproduzi-las depois, num desenho ou numa imagem, não é? Não há forma de fotografá-las. As formas de pensamento desta categoria, elas manifestam sempre, ou basicamente sempre, no plano astral. E a maioria são expressão de sentimentos e de pensamentos. As que vou aqui expor pertencem quase todas esta classe, com exceção de outros que oferecem também formas de pensamento interessantes, que são originadas, por exemplo, na meditação, não é? Ou nas correntes de pensamento para elevar vibrações, que acontecem muitas vezes. Então, estas formas de pensamento dirigidas para um indivíduo determinado, alguém, não é? Produzem efeitos bem definidos. Esses efeitos são em parte reproduzidos na aura de quem recebe esses pensamentos e, nesse caso, podem fortalecer ou podem ser repelidas. Um pensamento que for cheio de amor, cheio de desejo de proteger, dirigido com uma energia e que vá dirigido, por exemplo, a mãe para um filho, cria uma forma de pensamento que vai permanecer na aura do filho como um guardião, um escudo. O mesmo acontece se eu quiser fazer isso a alguém, fazer, ou seja quem for que nos esteja a assistir. Esta forma de pensamento vai sempre procurar todas as oportunidades para ser útil, todas as oportunidades para proteger, para defender a pessoa para quem foi enviada, mas não por um ato consciente ou voluntário, mas sim por obediência cega a quem o criou, a quem a criou, ok? O resultado será mesmo fortalecer de forma benéfica, digamos assim, essa corrente. O problema é que neste modo, ou melhor,
A vantagem é que, deste modo, estamos a criar formas de pensamento que são guardiãs, não é? Mas nós temos pensamentos maus e bons, não é? Que projetamos para as pessoas, para determinadas pessoas, e muitas vezes com o fim de levarem a cabo uma missão que não é assim tão boa. E essas formas de pensamento só conseguem atuar se encontrarem na aura de quem os recebe o material capaz de responder às suas vibrações. Então, nenhuma combinação de matéria ela vai vibrar fora daquilo que seja o limite, não é? Se a vibração está muito alta de alguém, por mais que o outro envie uma forma de pensamento mais negativa, dificilmente vai conseguir lá chegar. Por isso é que eu falo sempre no autoconhecimento, na elevação da energia, na elevação da nossa vibração, dos nossos pensamentos e cuidarmos disso, porque é a nossa maior defesa e todos os dias nós somos constantemente, seja quem for, alvo de inveja, de ciúmes, seja do que for. Portanto, a maior proteção que podemos ter algum dia é elevar a nossa vibração, os nossos pensamentos, a nossa forma de atuar, aquilo que falamos e por aí fora vai. Então, se a forma de pensamento está além dos limites daquilo que é capaz de vibrar na outra pessoa, logo não vai fazer nada. E o que é que vai acontecer? O pensamento vai regressar para quem o gerou, para quem o criou, com uma força igualmente proporcional à energia que essa pessoa gerou para atingir a outra pessoa. Então, cuidado com aquilo que nós pensamos, cuidado com aquilo que nós dizemos, cuidado com aquilo que sentimos, porque volta tudo para nós. Não é por acaso, sempre ouvimos dizer que volta tudo para nós, e às vezes com uma força ainda maior. Então é preciso ter muito cuidado. E por isto é que se diz que um coração que é puro e um espírito que é elevado são os melhores protetores contra o assalto de pensamentos de ódio dos outros, de inveja, de ciúme, de tudo, porque o coração, o nosso espírito puro, vão construir um corpo astral, um corpo mental com uma matéria muito mais protegida daquilo que é matéria mais densa e grosseira. Então, lembrem-se sempre, um pensamento invejoso ou de ódio, posto em movimento com fins perversos, e há muita gente que faz isto, ao encontrar e tocar num corpo que seja mais puro, como aquilo que eu já exemplifiquei, é repelido, retrocede com toda a sua energia e segue o caminho de volta até ao seu Criador, né? A quem o criou, pela linha de menor resistência antes percorrida e vai ferir quem o criou, não vai ferir a pessoa que se defendeu, porque está noutra linha, está noutro ponto, noutro patamar. Então vejam só como é que aqui nós podemos pensar que as maldições podem realmente existir em nós, espiritualmente ou não. Ou as bênçãos, não é? Porque elas são comparáveis quase a pássaros que instintivamente voltam ao seu ninho. Se a maldição que foi lançada, não sei lá há quantas vidas atrás, nos meus ancestrais, se eu fizer o meu trabalho nesta vida, e fizer a minha parte e aumentar a minha vibração desta forma que eu fui falando aqui, automaticamente essas maldições perdem força. Elas perdem força, elas só ganham força se eu me vincular pelo meu pensamento e se eu permitir que instalem em mim medos, inseguranças e por aí fora. Entendem o que eu estou a dizer? Acho que é simples. Então compreendam que há perigo em dirigir pensamentos de ódio a alguém muito evoluído. Porque, porque se nós mandamos esses pensamentos e não estamos numa faixa vibratória idêntica àquele, se ele for bem mais evoluído, vai doer, porque vai fazer ricochete e volta para trás. É o efeito boomerang de que eu falo muitas vezes. Portanto, é preciso ter mesmo cuidado. O ideal mesmo é nós deixarmos de ser assim tão grosseiros como muitas vezes somos, não é? Todos, porque ninguém é perfeito, e assim estarmos mais protegidos. Eu só vos queria para terminar, falar aqui das formas mentais, perdão, criadas pela música. Da mesma maneira que o pensamento gera formas de pensamento, também a voz e as palavras que preferimos e os sentimentos que temos geram e criam formas de pensamento, mas também a música cria formas de pensamento. Portanto, é mais uma dica que vos deixo para vocês perceberem que afinal não somos só
a pensar, não somos só nós aqui a falar, que criamos a música também, e consoante o tipo de música e intenção até do próprio criador, também gera formas de pensamento. Eu diria que qualquer artista pode gerar formas de pensamento. Então, vamos lá, só para vos terminar e verem aqui exemplos, então, de formas de pensamento, como falávamos aqui, esta diria que não é propriamente de grande luz, não sei se estão a ver o meu rato, estão a ver. Aqui também esta não. Esta seria, há muitas semelhantes a esta, mas em formato negro, preto mesmo, e cinza escuro, e grudadas nos corpos mentais e emocionais, muitas vezes são limpos. Deixem-me ver aqui. Estes são outros exemplos de formas de pensamento. Estão a ver aqui duas cores mescladas que denotariam aqui vários outros sentimentos. Aqui outras, verde, rosa, normalmente aqui eu diria que até tem algo mais de elevado. Estes são outras imagens que também são de formas de pensamento mais elaboradas aqui, no caso, mais de elevação de vibracional. E aqui eu trago duas em concreto, duas imagens que são de casas ou castelos, no caso, que foram desenhados em que numa delas se vê algo que seria mais emaranhado e não, digamos assim, com formas de pensamento geradas pelos seus criadores, de uma forma não tão vibratória, elevada vibração, digamos assim. Eu aqui, pelas cores que tem, até pela confusão, mas por algumas cores e a imagem em si, eu diria que seria mais elevada. E assim, termino estes círculos da luz, esta exposição mais teórica sobre o que são as formas de pensamento, e é um tema que muito mais dava para falar, mas para quem esteve comigo até aqui ao vivo, terá como bónus um e-book que explica isto e muito mais, e a seguir também o tratamento coletivo. Para quem nos acompanha nas redes sociais, como o YouTube, terminamos por aqui. Tenham uma boa noite.